Milionário estéril ganha gêmeos de mendiga negra e sofre reberto, que ninguém previa. Miguel Santos era o homem que todos invejavam. Com 30 e poucos anos, ele estava no auge da carreira, liderando uma empresa que faturava milhões. Ao seu lado estava Camila, uma mulher deslumbrante que se tornara sua noiva. Todos na sua volta viam aquela vida perfeita: amor, sucesso e uma futura família. Mas tudo desmoronou em uma tarde fatídica. Um exame médico, que ele achava ser uma formalidade, trouxe uma verdade devastadora: infertilidade. As palavras ecoavam na sua mente, como um poder sombrio que lhe arrastava para a escuridão. Camila, com medo e dor, acabou se afastando, e logo o noivado se desfez. Miguel ficou perdido em meio ao caos e à tristeza. Seu mundo, que parecia tão certo, agora estava cheio de buracos, como se um tsunami tivesse passado por ele. A dor no peito era palpável, um nó que não conseguia desfazer. Afundou-se no trabalho, tentando esquecer a sensação de impotência e desespero. Mas a vida tinha mais surpresas guardadas. Em uma noite chuvosa, ele saiu de casa, distraído com seus pensamentos sombrios, quando o inesperado aconteceu. Um carro, descontrolado, colidiu. A dor da batida foi instantânea e a escuridão começou a tomar conta. Quando acordou, estava deitado na calçada, com uma luz fraca iluminando seu rosto. A dor apunhalava seu corpo, mas o que realmente o acordou foi a visão de Lívia Moraes, uma bailarina negra grávida, com uma força impressionante. Ela o olhava com preocupação. E mesmo sendo uma mendiga, carregava em seus olhos uma esperança que Miguel não via em si mesmo. Os dois começaram a conversar, as histórias se entrelaçando. Lívia tinha sobrevivido a tantos desafios nas ruas, mas sua força a mantinha viva. Miguel sentia a conexão florescer, como uma luz no meio da escuridão. Mas havia uma sombra pairando sobre eles. Dante, o ex-parceiro de Lívia, um homem manipulador e predatório, não ia deixar a situação ficar fácil. Ele não apenas queria controlar Lívia, mas também tentar levar os filhos que estavam por vir. Quando os gêmeos, Gabriel e Leonardo, nasceram, a luta se intensificou. Miguel, se sentindo cada vez mais ligado àquela família, tomou uma decisão. Lutaria pela adoção. Queria proteger aqueles bebês da influência de Dante, que se mostrava cada dia mais sombrio e vingativo. Enquanto as evidências contra Dante começavam a surgir, Miguel se via em um labirinto de emoções. Ele precisava provar que era capaz de dar aos gêmeos um lar seguro. As batalhas judiciais eram intensas e desgastantes. Miguel, aos poucos, se rendia mais à Lívia e ao sonho de uma nova família. Uma noite, enquanto olhavam os gêmeos dormindo, ele se ajoelhou, o coração pulsando. Queria pedir Lívia em casamento. Mas antes que as palavras saíssem de seus lábios, seu celular vibrou. Uma mensagem de Dante chegava, como um rugido da tempestade. Que essa nova reviravolta significaria para eles e para os gêmeos? A resposta estava prestes a emergir. Mas qual caminho escolheriam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Miguel olhava para o celular, o coração acelerado, uma sensação de desconforto invadiu seu peito. Ele sabia que a mensagem de Dante não seria boa. Com um movimento hesitante, desbloqueou o telefone e leu. Sabia que você estava esperando esse momento.
Os gêmeos não são apenas dela. Eles pertencem a mim também. O sangue escorreu de seu rosto e um frio percorreu sua espinha. O que isso significava? Lívia notou sua expressão e, com a preocupação se materializando em seu rosto, perguntou: "O que foi, Miguel?" Ele não conseguia articular palavras. A mente girava, tentando cobrir as lacunas, mas a verdade não fazia sentido. Dante não poderia estar falando sério. Poderia? Naquele momento, um grito cortou a tranquilidade da noite. Uma mulher, visivelmente desesperada, corria pela calçada, gritando o nome de Lívia. Miguel sentiu a tensão aumentando. Lívia reconheceu a mulher. Era Raquel, sua amiga de longa data na rua. Ela se aproximou, ofegante, com os olhos arregalados de pavor. "Lívia, ele está vindo. Dante descobriu onde você está." As palavras da amiga foram como um tiro. A atmosfera se tornou opressiva e Miguel sentiu o peso das circunstâncias caindo sobre seus ombros. Com a adrenalina pulsando, ele gritou: "Temos que sair daqui." Lívia, tremendo, agarrou a mão dele, mas a confusão ainda deixava Miguel inquieto. A que parte Dante se referia? Os gêmeos realmente eram dele? Ou seria mais uma armação do ex-parceiro, uma estratégia para intimidá-los? Enquanto corriam por ruas escuras, o coração de Miguel disparava. Ele mal teve tempo para pensar, mas uma conclusão começou a se formar lentamente na sua mente. Precisamos de um plano. Não podemos deixar Dante nos pegar de surpresa. Lívia, apesar de medo, assentiu. Mas antes que pudessem traçar um caminho seguro, um carro apareceu repentinamente atrás deles. As luzes ofuscantes iluminavam a escuridão e o som dos pneus guinchando fez os dois pararem em seco. Miguel olhou para Lívia. A expressão dela refletia terror e a urgência da situação. Era Dante, eles sabiam disso. O carro parou com um estrondo e Dante saiu, exalando uma arrogância insuportável. "Vocês pensaram que podiam correr de mim?" A voz dele raspava como vidro quebrado. "Lívia, você e aqueles gênios são meus. E não vou permitir que você faça isso comigo." Miguel tomou uma atitude instintiva, protegendo Lívia com o corpo. Um grito surdo ecoou pela noite. Era Raquel. Ela tinha tentado intervir e foi empurrada de lado. "Não toquem nela!" Miguel gritou. Mas no fundo, ele sabia que essa luta seria diferente. Dante era perigoso e colocá-los em risco não era uma opção. Enquanto Miguel tentava escanear o cenário para encontrar uma opção de fuga, um olhar perfurante atravessou Dante. Era uma expressão de desgaste e raiva, mas havia algo mais, uma fraqueza. E nesse pequeno instante, Miguel percebeu que aquele homem não era só o monstro que temia. Ele também era um pai. O que teria levado alguém a se tornar assim? "Você só está feito", Dante rosnou, "porque já perdeu tudo. Mas eu sou diferente. Não deixarei você roubar minha família." E então, uma ideia insana surgiu na mente de Miguel. E se de fato Dante não estivesse apenas tentando recuperar o que pertencia a ele, mas havia algo mais profundo nessa caça? Algo que misturava amor e possessividade de um modo que Francisco não imaginava. A tensão no ar era palpável. Miguel percebeu que precisava agir rápido. "Você quer os gêmeos? Então vamos falar sobre isso de uma maneira que todos possam entender." Mas no fundo, ele sabia que essa conversa poderia custar muito mais do que apenas um acordo. À medida que a noite avançava, ele percebeu que tudo poderia mudar em um instante. E que as revelações de quem Dante realmente era ainda estavam por vir. E a verdade seria devastadora. Miguel estava paralisado. A mensagem de Dante ecoava em sua mente, como um eco sinistro no escuro. Ele tinha que lidar com isso, e logo. O olhar de Lívia, cheio de temor, o arrastou de volta para a realidade. O que disse? "Miguel,
Ela estava assustada e ele não podia deixá-la desacompanhada. Precisamos sair daqui, disse ele, tentando manter a calma. Mas a tensão entre eles era palpável. Quando Dante começou a se aproximar, um frio cortante lhe invadiu a espinha. Lívia, venha comigo, Miguel disse, enquanto segurava a mão dela com firmeza. Mas no fundo, ele sabia que o perigo estava quase ali. A fúria de Dante estava prestes a explodir. Você não entende, não é? Está se metendo em algo que não imagina. Esses gêmeos, eles são meus. A indignação na voz dele era inconfundível. Miguel pôde ver o ódio e a possessividade claros nos olhos de Dante. Mas antes que Miguel pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um tiro ecoou na noite. O som foi como um trovão e a cena se desdobrou em câmera lenta. Miguel virou-se rapidamente. O olhar de Lívia congelou em choque. O que tinha acontecido? A bomba que Tic tocou, e ele sabia que tudo havia mudado. 2 homens apareceram, subitamente, saindo de trás do carro de Dante. Seus rostos estavam cobertos, mas podiam ver a determinação em seus olhos. Raquel havia sido atingida. O coração de Miguel afundou ao ver a amiga caída no chão, o sangue se espalhando como tinta vermelha na calçada. Ele gritou, "Não! Raquel!" e tentou correr em direção a ela, mas Dante o segurou firmemente pelo braço. "Você não deve se preocupar com ela. Fique aqui. Você tem que entender. Os gêmeos não têm apenas um pai." Dante rosnou, mas Miguel estava em outro mundo. A realidade estava desmoronando ao seu redor. Raquel, a mulher que sempre esteve ao lado de Lívia, estava agora em perigo. Todo o seu ser estava envolvido na dor da perda iminente. Lívia estava paralisada, um terror sem fim em seu olhar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se com o desespero. "Miguel, o que fazemos?" ela balbuciou. Mas ele não queria pensar. Ele só queria salvar Raquel. Salvá-los. Enquanto tentava puxar o braço e escapar das garras de Dante, um terceiro grito de dor ecoou. Foi Raquel. Ele estava se agitando no chão, convulsionando de dor enquanto seus olhos se fechavam lentamente. A cena avançou como um filme em câmera lenta. Tudo parecia um pesadelo. Naquele agonizante instante, uma verdade devastadora surgiu em sua cabeça. "Raquel, você não pode fazer isso", ele gritou, voltando a atenção para ela. Mas não era apenas a dor física que ele temia. Uma revelação se formava, e ele sabia que os filhos que Lívia estava carregando não eram apenas de Dante. Era impossível. Não podia ser verdade. Raquel era a mãe dos gêmeos? Os pensamentos de Miguel giravam em um turbilhão. Todas as risadas, conversas que tiveram, ele nunca percebeu. Uma facada de traição o atingiu. A única razão pela qual Dante estava atrás deles era a conexão que ele tinha com Lívia e os filhos. Raquel havia escondido esse segredo por tanto tempo que ele se perguntou como não viu antes. "Raquel, você sabia?" Sua voz era um sussurro, mal conseguindo acreditar no que estava prestes a se revelar. "Desculpe, Miguel", Raquel murmurou, ainda se movendo, sufocando-se em dor. E então o silêncio caiu. Seu corpo parou e o mundo congelou. Dante, percebendo a mudança na atmosfera, parecia confuso. "O que aconteceu?" "Não, isso não pode ser." Ele estava em choque, e a posse estava prestes a se tornar uma fúria descontrolada. Miguel sentia o chão desmoronar sob seus pés. Com um misto de dor e raiva, Miguel olhou para Dante. Era uma batalha agora. Ele não lutaria apenas por Lívia, mas por tudo o que Raquel representava. E os gêmeos? Era claro que a batalha estava apenas começando, e tudo o que ele sabia foi jogado na mistura. A noite estava longe de acabar, e Miguel sabia que deveria agir. Mas a verdade ocultava um horror ainda maior. O que mais estava escondido? O que mais poderia se desenrolar naquele cenário de pesadelo? E acima de tudo, quem realmente era Dante? No fundo, uma nova realidade estava prestes a desabrochar.
E com ela, novas verdades, retornos inesperados e uma luta pela vida que ninguém previa. O silêncio pesado depois do grito de Raquel era ensurdecedor. Miguel não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. O choque era uma sombra que o envolvia completamente. Dante começou a tremer, sua fúria se transformando em pânico. Não, Raquel, não! Ele se lançou para a frente, incapaz de aceitar o que a realidade lhe impunha. Miguel não tinha tempo para hesitar. Seus instintos gritaram. Lívia, precisamos ir agora! Ele puxou a mão dela, mas ficou paralisado. Seus olhos estavam fixos em Raquel. A mulher que havia estado ao lado de Lívia, a amiga que sempre foi um pilar, estava ali, perdida em meio ao caos. O sangue se espalhava, vermelho como o sol se pondo em um dia de verão. E a cena prometia um fim trágico. Mas antes que ele pudesse pensar em como ajudar Raquel, a confusão foi além do que ele poderia imaginar. Um segundo tiro ecoou, e a noite se transformou em um quadro de terror. Miguel viu um grupo de pessoas correndo em direção a eles, gritos e sussurros reverberando pelas ruas. Aquilo não estava acontecendo, não assim. Uma figura emergiu da escuridão, sua silhueta familiar. Miguel! A voz era inconfundível. Era a mãe dele, Ana. Mas o que ela estava fazendo ali? Ela sempre ficara longe da vida de Miguel. Um espectro do passado. O rosto que ele não via desde a infância conturbada. Ana, o que você está fazendo aqui? Ele estava chocado. Contudo, o medo na voz dela era palpável. Eu vim procurar você. Eu sabia que estava em perigo. Ela olhou para Lívia, e um olhar de reconhecimento passou entre elas. Lívia, eu tenho que explicar. Dante estava furioso, a raiva traduzida em gestos descontrolados. Explique o quê? Está todos nessa bagunça porque você apareceu. Sua expressão estava carregada de uma furiosa possessividade. Miguel, por outro lado, estava em um turbilhão. O que tinha de tão importante para sua mãe aparecer agora? Miguel, o que está acontecendo? Raquel está ferida. Sua mãe então se agachou ao lado de Raquel, tentando ajudar. Mas foi nesse instante que um claro progresso foi feito. Raquel, você sabe de algo. Algo que você nunca contou a ninguém. Os olhos de Raquel abriram como se uma luz a alcançasse. Ana, você não deveria estar aqui. As palavras saíram entrecortadas, e Miguel sentiu um nó na garganta. Você precisa falar, Raquel. A verdade. Agora. Ana estava implacável. Os gêmeos não são apenas de Dante, não são? E então, como um estalo, tudo fez sentido. Raquel era parte de uma história muito mais complexa do que Miguel imaginava. O filho, a filha, o que sua mãe sabia? O que estava oculto? Os gêmeos não eram de Dante, mas de alguém muito mais próximo. Raquel, você. Qual é a conexão? Miguel sentia a cabeça girar. Um vento repressivo varreu a rua, levando as vozes para longe. O que estava escondido naquelas sombras? As lágrimas de Lívia misturaram-se ao arrepio da noite. Então, Raquel pronunciou as palavras que mudariam tudo. Eles são também seus, Miguel. Você é o pai também. Um silêncio mortal caiu sobre a cena. Dante ficou em choque, a incredulidade se desenhando em seu rosto. Miguel sentiu o chão sumir sob seus pés. A verdade devastadora se espalhou como uma onda. Ele não era apenas o protetor dos gênios. Ele era o pai. Isso não pode ser. Eu sou o pai, Dante gritou, sua fúria ferindo a atmosfera como facas cortando o ar. O desespero começou a tomar conta. Miguel o sentiu, suas mãos tremeram, e a notícia o atingiu como um soco no estômago. A confusão se instalou, as percepções mudando a cada segundo. E enquanto a batalha entre eles se desenrolava, algo ainda mais obscuro estava à espreita.
O que mais estava escondido? O que mais tinha sido omitido? Miguel olhou para Lívia, que se afastou, o olhar perdido, enquanto o caos os envolvia. O que seria deles agora? A noite apenas começava. E uma nova onda de revelações estava prestes a romper a superfície. O silêncio mortal caiu sobre a cena. Miguel estava paralisado. A revelação de Raquel ecoava em sua mente. Ele era o pai dos gêmeos. De repente, tudo o que ele acreditava estava em questão. O olhar de Lívia estava imerso em confusão. O que aquilo significava para eles? E para os gêmeos? Dante estava atordoado. Não, isso não pode ser verdade! A fúria em sua voz reverberava pela calçada. Ele olhou para Raquel, então para Miguel, e depois novamente para Raquel. Você me enganou. Eu merecia saber. Não você, Raquel. Como pôde me ocultar isso? Miguel sentiu uma onda de emoções. Confusão, raiva, desespero. O que ele deveria fazer? Proteger Lívia e os filhos? Ou confrontar a verdade que Raquel acabara de escancarar? Dante, não é hora para isso! Gritou. Ele estava prestes a avançar, mas o pânico tomou conta de sua mente. Então, outro tiro ecoou. Um momento de completo terror. O mundo parou. Miguel olhou para o lado e viu Raquel, que ele poderia suportar. O coração pulsava em seus ouvidos como um tambor furioso. Raquel! Ele gritou, sua voz rasgando a escuridão da noite. Mas Raquel não se movia. O olhar dela, tão cheio de vida momentos atrás, agora era apenas um vazio. Ele teria correr até ela, ajudar, mas Dante ainda estava ali, feroz como uma besta encurralada. O momento estava prestes a transformar-se num pesadelo maior. Quando Miguel finalmente conseguiu aproximar-se, algo chocante aconteceu. Um terceiro homem apareceu, mas não era um desconhecido qualquer. Era alguém que Miguel nunca esperaria. Fábio, seu irmão mais velho. O homem que ele pensava ter perdido anos atrás e que deveria estar longe, talvez até morto. Fábio estava ali, com um olhar que misturava alívio e raiva. Você não deveria estar aqui, Miguel balbuciou sem fôlego. E você deveria ter me ligado quando começou a se envolver com essa confusão. Fábio olhou para Dante, depois para Lívia e, finalmente, para a situação caótica que se desenrolava. O que está acontecendo? Miguel, você realmente é o pai deles? As respostas não vinham. Cada pergunta deixava mais complexa a teia que cercava Miguel. Dante olhou para Fábio, acusador. Você não pode interferir aqui. Não tem nada a ver com você. A tensão crescia. Isso não é sobre você, Dante, gritou Fábio com uma atitude ousada. É sobre as crianças e sobre a família que temos que proteger. Foi a palavra família que fez tudo se transformar. Miguel nunca imaginou que Fábio, o irmão que sempre achou que estava em outro mundo, ainda se importasse. E naquele instante, tudo se desmoronou. A luz dos faróis de um carro se acendeu, desenhando sombras ameaçadoras nas paredes de pedra. A sirene da polícia começou a soar ao longe. O tempo estava se esgotando. Dante estava prestes a entrar em colapso. Você não pode fazer isso. Ninguém vai interferir. Ele parecia perder a sanidade. Temos que sair, Miguel, gritou Lívia, puxando com força. O olhar dela estava impregnado de desespero, e ele sentiu uma onda de proteção. Mas antes que pudesse se mover, Fábio deu um passo à frente e fez uma proposta drástica. Se você se afastar agora, colocará a vida de todos em risco. Precisamos trabalhar juntos para parar Dante. Miguel piscou, confuso e angustiado. Você está dizendo que devemos confiar nele? Ele não é um pai, é um monstro. Mas Fábio olhou nos olhos de Miguel, como se quisesse que ele visse mais profundo. Eu conheço Dante. Assim como você, ele não é só um vilão. Há mais,
algo que não sabemos. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde. Mais uma vez, as sirenes se aproximavam. O quão trágico isso se tornara. A verdade os envolvia, mas não havia espaço para clareza. Miguel sentiu a pressão aumentar em seu coração. Mas o que você sabe, Fábio? O que mais fio escondido? As palavras ecoavam pela noite, e no fundo, a pergunta que ninguém queria responder pairava no ar. Quem realmente eram eles? E o que o destino ainda guardava? O futuro estava envolto em sombras e Miguel entendeu que a batalha estava longe de terminar. A cena se tornava cada vez mais incerta e a cada batida do coração, a conexão entre eles tremulava na linha entre amor e desespero. Uma nova verdade estava prestes a emergir, mas o que mais precisariam enfrentar? E o que seriam os gêmeos agora que tudo mudou? O silêncio mortal caiu sobre a cena. Miguel estava paralisado. A revelação de Raquel ecoava em sua mente. Ele era o pai dos gêmeos. De repente, tudo o que ele acreditava estava em questão. O olhar de Lívia estava imerso em confusão. O que aquilo significava para eles? E para os gêmeos? Dante estava atordoado. Não, isso não pode ser verdade. A fúria em sua voz reverberava pela calçada. Ele olhou para Raquel, então para Miguel, e depois novamente para Raquel. Você me enganou. Eu merecia saber. Não você, Raquel. Como pôde me ocultar isso? Mas Dante... Raquel tentou argumentar, sua voz quase um sussurro. O desespero em seus olhos era visível, mas não havia tempo. Miguel sentiu uma onda de emoções, confusão, raiva, desespero. O que ele deveria fazer? Proteger Lívia e os filhos ou confrontar a verdade que Raquel acabara de escancarar? Mas antes que Miguel pudesse processar tudo, um som ensurdecedor cortou o ar. Um carro vindo em alta velocidade. As luzes ofuscavam tudo ao redor, e antes que pudesse gritar, o impacto foi brutal. O carro colidiu com Dante, lançando-o de encontro a um poste. Um silêncio abrupto seguiu. Miguel ficou paralisado, o coração na garganta. Ele olhou para Lívia, que estava em choque, e depois para Raquel, que estava imóvel no chão. O pânico tomou conta dele. Dante estava caído, o corpo sem movimento. O que acabou de acontecer? Essa não era a resolução que ele esperava. Um grupo de pessoas começou a se aglomerar, cada vez mais curiosas, com expressões de choque. Olhares de reprovação e murmúrios cortavam o ar. Meu Deus! Alguém gritou. Alguém chame a polícia! Miguel sentiu a adrenalina subir. O que fazer? Ele se agachou ao lado de Raquel, tentando sentir seu pulso. Ela estava pálida, a respiração fraca. Raquel, por favor, não me deixe, ele implorou, o nó na garganta quase o sufocando. Lívia se aproximou, tentando entender o que estava acontecendo. Miguel, precisamos de ajuda. Vamos chamar uma ambulância. O olhar dela estava cheio de desespero, mas havia algo mais que Miguel não conseguia identificar. No momento de confusão, uma figura familiar saiu da multidão. Era Ana, a mãe de Miguel. O que está acontecendo, meu filho? Seus olhos se arregalaram ao ver Dante no chão e Raquel machucada. Miguel, o que você fez? A pergunta a atingiu como um soco. Eu não havia feito nada. Na verdade, tudo fora um caos desenfreado. Nada. Ele se machucou. Miguel olhou para Dante, agora estirado no chão, sem vida, com manchas de sangue começando a se espalhar pelo asfalto. Mas algo estava errado. Miguel sentiu uma presença na multidão. Alguém que ele não esperava ver. Um homem de terno escuro, com um olhar frio e calculista. Era Renato, o advogado que ele conhecia, mas que não via há anos. O homem havia sido a chave para muitos contratos na antiga empresa de Miguel, mas sempre havia um ar de desconfiança entre eles. Renato caminhou na direção de Miguel,
com um sorriso enigmático. Então, parece que a verdade finalmente veio à tona, não é mesmo? Miguel, você realmente não sabe a verdade completa. Suas palavras pairaram no ar, cheias de significado. A tensão aumentou ainda mais. O que ele queria dizer? Calado, Renato! Ana gritou, criando um muro entre Miguel e o homem que carregava segredos há muito enterrados. Agora não é o momento. Mas a calma de Renato protestava esse comando. Ele se aproximou mais, desafiador. Mas a verdade é: o que você realmente precisa, Miguel, e eu tô aqui para ajudar. Miguel trocou olhares com Lívia e Raquel, ambos devastados pela situação. O que você sabe? Fale logo, rosnou Miguel. A raiva e o medo estavam em ebulição dentro dele. Renato inclinou-se mais perto, sussurrando quase que para si mesmo. Dante não era quem você pensava. E os gêmeos, eles guardam um segredo ainda mais profundo. A tensão era insuportável. O mundo parecia ter parado. Que segredo poderia existir? Que desgraça mais se desenrolava ali? O coração de Miguel disparou. Ele sabia que a conversa estava prestes a mudar tudo. E a cada segundo que passava, a sensação de que a vida como ele conhecia estava se desmoronando se fortalecia. O que mais estava escondido nas sombras? O terror o aguardava à espreita, e a noite apenas começava. O silêncio mortal caiu sobre a cena. Miguel estava paralisado. A revelação de Raquel ecoava em sua mente. Ele era o pai dos gêmeos. De repente, tudo o que ele acreditava estava em questão. O olhar de Lívia estava imerso em confusão. O que aquilo significava para eles? E para os gêmeos? Dante estava atordoado. Não, isso não pode ser verdade. A fúria em sua voz reverberava pela calçada. Ele olhou para Raquel, então para Miguel, e depois novamente para Raquel. Você me enganou. Eu merecia saber. Não você, Raquel. Como pôde me ocultar isso? Mas Dante, Raquel tentou argumentar, sua voz quase um sussurro. O desespero em seus olhos era visível. Mas não havia tempo. Miguel sentiu uma onda de emoções. Confusão, raiva, desespero. O que ele deveria fazer? Proteger Lívia e os filhos ou confrontar a verdade que Raquel acabara de escancarar? Mas antes que Miguel pudesse processar tudo, um som ensurdecedor cortou o ar. Um carro vindo em alta velocidade. As luzes ofuscavam tudo ao redor, e antes que pudesse gritar, o impacto foi brutal. O carro colidiu com Dante, lançando-o de encontro a um poste. Um silêncio abrupto seguiu. Miguel ficou paralisado, o coração na garganta. Ele olhou para Lívia, que estava em choque, e depois para Raquel, que estava imóvel no chão. O pânico tomou conta dele. Dante estava caído, o corpo sem movimento. O que acabou de acontecer? Essa não era a resolução que ele esperava. Um grupo de pessoas começou a se aglomerar, cada vez mais curiosas, com expressões de choque. Olhares de reprovação e murmúrios cortavam o ar. Meu Deus! Alguém gritou. Alguém chame a polícia. Miguel sentiu a adrenalina subir. O que fazer? Ele se agachou ao lado de Raquel, tentando sentir seu pulso. Ela estava pálida, a respiração fraca. Raquel, por favor, não me deixe. Ele implorou, o nó na garganta quase o sufocando. Lívia se aproximou, tentando entender o que estava acontecendo. Miguel, precisamos de ajuda. Vamos chamar uma ambulância. O olhar dela estava cheio de desespero, mas havia algo mais que Miguel não conseguia identificar. Num momento de confusão, uma figura familiar saiu da multidão. Era Ana, a mãe de Miguel. O que está acontecendo, meu filho? Seus olhos se arregalaram ao ver Dante no chão e Raquel machucada. Miguel, o que você fez? A pergunta a atingiu como um soco. Ele não havia feito nada. Na verdade, tudo foi um caos desenfreado. Nada, ele se machucou. Miguel olhou para Dante.
agora estirado no chão, sem vida, com manchas de sangue começando a se espalhar pelo asfalto. Mas algo estava errado. Miguel sentiu uma presença na multidão. Alguém que ele não esperava ver. Um homem de terno escuro, com um olhar frio e calculista. Era Renato, o advogado que ele conhecia, mas que não via há anos. O homem havia sido a chave para muitos contratos na antiga empresa de Miguel, mas sempre havia um ar de desconfiança entre eles. Renato caminhou na direção de Miguel com um sorriso enigmático. Então, parece que a verdade finalmente veio à tona, não é mesmo? Miguel, você realmente não sabe a verdade completa. Suas palavras pairaram no ar, cheias de significado. A tensão aumentou ainda mais. O que ele queria dizer? Calado, Renato! Ana gritou, criando um muro entre Miguel e o homem que carregava segredos há muito enterrados. Agora não é o momento. Mas a calma de Renato protestava esse comando. Ele se aproximou mais, desafiador. Mas a verdade é o que você realmente precisa, Miguel. E eu estou aqui para ajudar. Miguel trocou olhares com Lívia e Raquel, ambos devastados pela situação. O que você sabe? Fale logo! Rosnou Miguel. A raiva e o medo estavam em ebulição dentro dele. Renato inclinou-se. Mais perto, sussurrando quase que para si mesmo. Dante não era quem você pensava. E os gêmeos? Eles guardam um segredo ainda mais profundo. A tensão era insuportável. O mundo parecia ter parado. Que segredo poderia existir? Que desgraça mais se desenrolava ali? O coração de Miguel disparou. Ele sabia que a conversa estava prestes a mudar tudo. E a cada segundo que passava, a sensação de que a vida, como ele conhecia, estava se desmoronando, se fortalecia. O que mais estava escondido nas sombras? O terror o aguardava à espreita, e a noite apenas começava. E como se o universo quisesse reafirmar a gravidade da cena, Renato puxou um pequeno objeto do bolso. Era um pendrive. Isso vai mudar tudo. Esse é o arquivo que Dante não queria que você visse. Os olhos de Miguel se arregalaram. Qual era o conteúdo? O que ele revelaria? Renato continuou. As crianças, você não entende, Miguel. O verdadeiro pai delas é, além de Dante, a outra pessoa. Uma terceira parte nesse jogo. E nesse instante, o chão sob os pés de Miguel parecia se abrir. Ele se lembrou de algo que Raquel disse anos atrás, algo sobre um trato secreto. Você está mentindo! Miguel gritou, não conseguindo aceitar. Mas a dúvida começou a minar sua crença. Dante, ele! Seus pensamentos estavam emaranhados. Mais vozes na multidão, murmúrios crescentes de desespero. Desculpe, Miguel, sussurrou Raquel, seus olhos marejados. Eu nunca pude te contar. E assim, o som de sirene se aproximava, ecoando ao fundo. A verdade estava prestes a ser exposta sob a luz dos holofotes e, com ela, um novo pesadelo se desenrolaria. O que mais estava por vir? E quem realmente controlava o destino dos gêmeos? O silêncio mortal caiu sobre a cena. Miguel estava paralisado. A revelação de Raquel ecoava em sua mente. Ele era o pai dos gêmeos. De repente, tudo o que ele acreditava estava em questão. O olhar de Lívia estava imerso em confusão. O que aquilo significava para eles? E para os gêmeos? Dante estava atordoado. Não, isso não pode ser verdade. A fúria em sua voz reverberava pela calçada. Ele olhou para Raquel, então para Miguel, e depois novamente para Raquel. Você me enganou. Eu merecia saber. Não você, Raquel. Como pôde me fazer isso nesse? Mas, Dante, Raquel tentou argumentar, sua voz quase um sussurro. O desespero em seus olhos era visível. Mas não havia tempo. Miguel sentiu uma onda de emoções. Confusão, raiva, desespero. O que ele deveria fazer? Proteger Lívia e os filhos? Ou confrontar a verdade que Raquel acabara de escancarar?
Mas antes que Miguel pudesse processar tudo, um som ensurdecedor cortou o ar. Um carro vindo em alta velocidade. As luzes ofuscavam tudo ao redor, e antes que pudesse gritar, o impacto foi brutal. O carro colidiu com Dante, lançando-o de encontro a um poste. Um silêncio abrupto seguiu. Miguel ficou paralisado, o coração na garganta. Ele olhou para Lívia, que estava em choque, e depois para Raquel, que estava imóvel no chão. O pânico tomou conta dele. Dante estava caído, o corpo sem movimento. O que acabou de acontecer? Essa não era a resolução que ele esperava. Um grupo de pessoas começou a se aglomerar, cada vez mais curiosas, com expressões de choque. Olhares de reprovação e murmúrios cortavam o ar. "Meu Deus!" alguém gritou. "Alguém chame a polícia!" Miguel sentiu a adrenalina subir. O que fazer? Ele se agachou ao lado de Raquel, tentando sentir seu pulso. Ela estava pálida, a respiração fraca. "Raquel, por favor, não me deixe", ele implorou, o nó na garganta quase o sufocando. Lívia se aproximou, tentando entender o que estava acontecendo. "Miguel, precisamos de ajuda. Vamos chamar uma ambulância." O olhar dela estava cheio de desespero, mas havia algo mais que Miguel não conseguia identificar. No momento de confusão, uma figura familiar saiu da multidão. Era Ana, a mãe de Miguel. "O que está acontecendo, meu filho?" Seus olhos se arregalaram ao ver Dante no chão e Raquel machucada. "Miguel, o que você fez?" A pergunta a atingiu como um soco. Ele não havia feito nada. Na verdade, tudo fora um caos desenfreado. "Nada! Ele se machucou!" Miguel olhou para Dante, agora estirado no chão, sem vida. Uma presença na multidão chamou sua atenção. Alguém que ele não esperava ver. Um homem de terno escuro, com um olhar frio e calculista. Era Renato, o advogado que ele conhecia, mas que não via há anos. Renato caminhou na direção de Miguel, com um sorriso enigmático. Então, parece que a verdade finalmente veio à tona. "Não é mesmo? Você realmente não sabe a verdade completa." O coração de Miguel disparou. Ele sabia que a conversa estava prestes a mudar tudo. E a cada segundo que passava, a sensação de que a vida como ele conhecia estava se desmoronando se fortalecia. "O que você sabe? Fale logo!" rosnou Miguel. "Dante não era quem você pensava. Ele não é o pai verdadeiro dos gêmeos. E cada um de vocês aqui está ligado a algo muito mais sombrio." As palavras de Renato deixaram a multidão em silêncio. O impacto foi instantâneo. Miguel sentiu um calafrio que percorreu sua espinha. O que ele queria dizer? Renato se aproximou mais, sussurrando. "Raquel, ela não é apenas uma amiga de Lívia. Você precisa entender. Ela é uma parte crucial de um plano muito maior. Uma conexão que pode mudar tudo. O destino dos gêmeos depende disso." "Como assim?" Miguel balbuciou. De repente, um barulho ecoou. Um veículo policial parou abruptamente. As luzes azuis giraram, criando um ambiente de caos. A tensão aumentou ainda mais. As vozes da multidão tornaram-se um eco distante, enquanto Miguel lutava para processar as palavras de Renato. Raquel não era apenas uma amiga, mas o que mais ela escondia. Ana se virou, claramente traumatizada pela cena. "Miguel, o que está acontecendo? O que esse homem está dizendo?" A ansiedade na voz dela tornava tudo ainda mais real. Ele queria gritar, mas as palavras não saíam. O segredo se tornava uma tempestade dentro dele. A polícia saiu rapidamente dos veículos, cercando a cena. "Todos, se afastem! Precisamos de espaço!" Um dos oficiais gritou, mas ninguém parecia ouvir. As informações comprimiam-se em seu cérebro, e quando Miguel olhou para Raquel, ela estava mais pálida do que nunca. Um fio de seu cabelo estava envolto em seu dedo. Ele nunca percebeu. Então,
Com uma força inesperada, Renato puxou Miguel para perto e disse: "Se ao menos você soubesse qual o verdadeiro papel de cada um de nós, a verdadeira origem dos gêmeos. O que você achou que estava protegido está prestes a ser revelado. Não, não agora." Miguel sentiu sua visão turva enquanto se afastava de Renato. Ele não conseguia respirar. A importância da verdade era de uma intensidade desesperadora. O que poderia ser tão devastador? O que mais estavam escondendo? Ah! Multidão começou a se dispersar, mas as sirenes continuavam a tocar. Enquanto isso, uma nova figura apareceu nas sombras. Alguém que Miguel reconheceu. Era Fábio, seu irmão mais velho. Ele sempre foi o irmão distante, alguém que não esperava ver novamente. E o que ele trazia poderia mudar tudo. "Miguel, você não tem ideia. O que está prestes a acontecer está vindo à tona há muito tempo. A história que se desenrola aqui é mais do que você imagina." Fábio disse essas palavras e Miguel sentiu uma onda gelada. O que poderia ser ainda mais impactante? E, ao olhar para Raquel, que estava lentamente recuperando a consciência, uma verdade profunda começou a se formar. Nas sombras da noite, o inconcebível se aproximava. Um novo mistério começava. E Miguel sabia que tudo estava prestes a se desdobrar de forma trágica e inesperada. A confusão se assenhoreava dele, e a dor do desconhecido o deixava angustiado. O que estava escondido dentro daquela história? O que mais seria revelado? O silêncio mortal caiu sobre a cena. Miguel estava paralisado. A revelação de Raquel ecoava em sua mente. Ele era o pai dos gêmeos. De repente, tudo o que ele acreditava estava em questão. O olhar de Lívia estava imerso em confusão. O que aquilo significava para eles? E para os gêmeos? Dante estava atordoado. Não, isso não pode ser verdade. A fúria em sua voz reverberava pela calçada. Ele olhou para Raquel, então para Miguel e depois novamente para Raquel. "Você me enganou. Eu merecia saber. Não você." "Raquel, como pôde me ocultar isso?" "Mas, Dante..." Raquel tentou argumentar, sua voz quase um sussurro. O desespero em seus olhos era visível, mas não havia tempo. Miguel sentiu uma onda de emoções: confusão, raiva, desespero. O que ele deveria fazer? Proteger Lívia e os filhos ou confrontar a verdade que Raquel acabara de escancarar? Mas antes que Miguel pudesse processar tudo, um som ensurdecedor cortou o ar. Um carro vindo em alta velocidade. As luzes ofuscavam tudo ao redor e antes que pudesse gritar, o impacto foi brutal. O carro colidiu com Dante, lançando-o de encontro a um poste. Um silêncio abrupto seguiu. Miguel ficou paralisado, o coração na garganta. Ele olhou para Lívia, que estava em choque, e depois para Raquel, que estava imóvel no chão. O pânico tomou conta dele. Dante estava caído, o corpo sem movimento. O que acabou de acontecer? Essa não era a resolução que ele esperava. Um grupo de pessoas começou a se aglomerar, cada vez mais curiosas, com expressões de choque. Olhares de reprovação e murmúrios cortavam o ar. "Meu Deus!" alguém gritou. "Alguém chame a polícia!" Miguel sentiu a adrenalina subir. O que fazer? Ele se agachou ao lado de Raquel, tentando sentir seu pulso. Ela estava pálida, a respiração fraca. "Raquel, por favor, não me deixe!" ele implorou, o nó na garganta quase o sufocando. Lívia se aproximou, tentando entender o que estava acontecendo. "Miguel, precisamos de ajuda. Vamos chamar uma ambulância." O olhar dela estava cheio de desespero, mas havia algo mais que Miguel não conseguia identificar. No momento de confusão, uma figura familiar saiu da multidão. É a Ana, a mãe de Miguel. "O que está acontecendo, meu filho?" Seus olhos se arregalaram ao ver Dante no chão e Raquel machucada. "Miguel, o que você fez?" A pergunta atingiu como um soco. Ele não havia feito nada. Na verdade, tudo fora um caos desenfreado.
Nada. Ele se machucou. Miguel olhou para Dante, agora estirado no chão, sem vida. Uma presença na multidão chamou sua atenção. Alguém que ele não esperava ver. Um homem de terno escuro, com um olhar frio e calculista. Era Renato, o advogado que ele conhecia, mas que não via há anos. Renato caminhou na direção de Miguel com um sorriso enigmático. Então parece que a verdade finalmente veio à tona, não é mesmo? Miguel, você realmente não sabe a verdade completa. Mas antes que Miguel pudesse questionar, um novo som interrompeu a cena. Uma sirene distante se aproximava, mas o que veio a seguir foi ainda mais inesperado. Um carro preto, relucente, parou em um movimento brusco, e antes que Miguel pudesse raciocinar, a porta se abriu e uma mulher saiu. Era Clara, sua antiga namorada. O olhar dela era intenso, e então ela gritou: Miguel, você precisa saber. O que estava acontecendo? Clara nunca deveria estar ali. Ana olhou para ela, confusa, e Lívia se virou com uma expressão de horror. Miguel estava perplexo. Clara, o que você está fazendo aqui? É sobre os gêmeos. Eu descobri algo que pode mudar tudo. Sua voz estava carregada de urgência. Ela parecia agitada, quase fora de si. Você não pode deixar que Dante leve essas crianças. Não é seguro. O choque foi instantâneo. Miguel sentiu a terra tremer sob seus pés. Que verdade era essa? O que você sabe? Fale logo, gritou, sua mente girando. Ele tinha que entender. Clara respirou fundo, como se as palavras estivessem se formando com dificuldade. Dante não é o verdadeiro pai. A verdade é que os gêmeos, eles são fruto de um acordo, Miguel. Um acordo que envolve você e mais alguém. A multidão começou a murmurar. Miguel sentiu uma onda de ansiedade. Mais alguém? Quem? Eu sou a mãe deles também. A confissão de Clara caiu como uma bomba. Miguel estava incrédulo. Os gêmeos? Como assim? As peças do quebra-cabeça se moviam, formando um quadro de desespero. Lívia olhou para ele, com os olhos arregalados. Miguel, isso pode mudar tudo. A confusão se transformou rapidamente em pavor. Dante, mesmo caído, parecia reviver a conversa, seus olhos arregalados de incredulidade. Você está mentindo? Não pode ser. Ele levantou-se com dificuldade, tentando entender o novo cenário. Miguel sentiu sua cabeça girar. A verdade que havia descoberto estava se desfazendo e se reconfigurando em outra. O que mais havia por trás disso? Clara tinha sido uma parte de tudo, mas como ela se encaixava? E o que mais poderia sair do armário? Como o peso da revelação pairando no ar, a sirene da polícia se intensificou, capturando a atenção de todos, enquanto Miguel se sentia à beira de um colapso. As revelações ainda não tinham terminado, e as consequências pareciam mais sombrias do que poderia imaginar. A verdade estava à espreita, mas o que mais poderia ser revelado? O futuro dos gêmeos ainda estava na balança, e cada coração acelerado na cena sabia que novos segredos estavam prestes a emergir. Miguel respirou fundo, o coração acelerado. Tudo ficou silencioso quando as palavras de Clara atravessaram o ar como uma faca. Os gêmeos eram dela também. A confusão e a dor se misturavam em seu peito. Olhou para Lívia, que estava em estado de choque, buscando um milagre nos olhos dele. Não pode ser verdade, ela sussurrou. Um arrepio percorreu a coluna de Miguel. Dante, ainda caído, tentava se levantando. Suas palavras eram um eco de desespero. Isso é impossível. Seu rosto estava irado e o medo combinava-se à raiva. Ele olhou diretamente para Miguel. Você não pode simplesmente... Silêncio! Gritou Miguel. Ele não tinha mais tempo para o ex-parceiro. Nenhum de nós possui total controle sobre a verdade.
Precisamos pensar nas crianças agora. A multidão ao redor estava presa em murmúrios de tensão e espanto. Ana, a mãe de Miguel, se aproximou, angustiada. Miguel, o que estamos fazendo? Precisamos de uma saída. As autoridades estão perto. Ela olhou para Raquel, agora se mexendo, mas ainda em estado crítico. O desespero era visível no olhar de todos. Clara deu um passo à frente. Eu não queria que soubessem assim. Mas agora, tudo o que importa são os gêmeos. Eles precisam de um lar seguro. Olhos fixos, Miguel queria acreditar, mas a confusão o dominava. E se Dante descobrir? Perguntou Lívia, a voz trêmula. Ele não vai parar até levar as crianças. Miguel a segurou firme, olhando dentro de seus olhos. Precisamos agir, mas juntos. Foi quando a sirene mais próxima começou a tocar. Os policiais estavam a poucos metros. O tempo estava se esgotando. Vamos, precisamos sair daqui. Miguel puxou Lívia pela mão, enquanto os olhares da multidão se voltavam para eles, ainda boquiabertos pela confusão. Dante estava lutando para se levantar. Você não vai levar nada de mim, ele gritou, a fúria quase palpável. Miguel então sentiu um otimismo misturado a um medo congelante. A tensão crescia. O que deveria fazer? Lutar ou fugir? Dentro dele a resposta era clara. As crianças. Se é isso que você quer, Dante, vamos resolver isso em um tribunal. Miguel sabia que estava tomando um risco enorme, mas era isso que eles precisavam. A justiça precisava prevalecer. O olhar de Clara enternecia a cena. Seu lado saudável desejava batalhar pela verdade. Raquel finalmente levantou a cabeça. Sejamos todos honestos. Estamos juntos nesta luta. Precisamos de provas. E eu tenho algo. Todos se viraram para ela, ansiosos. Clara, Liz e Miguel se aproximaram. A dor nos olhos dela dizia tudo. Estou pronta para fazer o que for preciso para proteger os gêmeos. Mas precisamos nos unir. Dante não será fácil, e as autoridades não podem entrar de qualquer jeito. A determinação dela era forte, e o impulso de todos parecia se alinhar. E quando a polícia chegou finalmente, Miguel respirou fundo e se virou para elas. É hora de uma nova história. Vamos enfrentar isso juntos. A união entre eles era uma luz no meio da escuridão. O oficial mais alto se aproximou. O que está acontecendo aqui? Miguel percebeu que, apesar do medo e da raiva, não havia mais tempo para mentiras. Precisamos explicar tudo, e é urgente. A voz dele tremia, mas estava decidido. O futuro das crianças estava em jogo, e talvez agora houvesse uma chance de redenção. Enquanto as luzes das viaturas brilhavam sobre eles, Miguel, Lívia, Clara e Raquel se uniram. Era um grupo improvável enfrentando um inimigo com raízes profundas. Mas era hora de contar sua verdade. E assim, enquanto a noite transfigurava-se com as luzes da cidade, a história deles permanecia viva, pulsando no ar. O que iria a seguir? A luta estava longe de acabar. As sombras se dispersavam, mas novas verdades estavam a caminho. O que mais estava escondido? O que mais poderia ser revelado? Antes de partir, a voz do narrador ecoou em seu coração. Ei, você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos descobrir o que mais está por vir.